Hoje a palestra vai ser sobre como conseguir tudo o que quiser na vida. Demorou, mas veio, ó. Como conseguir tudo o que quiser na vida. Tudo está na arte de perguntar. Perguntas melhores criam vidas melhores. Como assim? A nossa mente, ela funciona como se fosse um mecanismo de busca. Ela foi desenhada, moldada para encontrar respostas, mas ela só encontra resposta para aquilo que a gente pergunta. Então, se a gente não pergunta, ela não busca. E se a gente pergunta a coisa errada, ela vai trazer a resposta para confirmar aquela coisa errada. E aí a gente vive achando, acreditando que o problema são os obstáculos que aparecem no nosso caminho, as coisas que acontecem à minha volta, os problemas, as situações, as pessoas, quando, na verdade, às vezes, muitas vezes, a nossa própria mente que está criando esses obstáculos porque a gente não está sabendo fazer as perguntas certas. Como assim? Imagina que a tua mente é como se fosse o Google. Você vai lá, você abre a página do Google, coloca lá uma pergunta. O Google, ele não julga a pergunta que você faz. Ele não diz, essa pergunta é boa, essa pergunta é ruim, você fez a pergunta certa, você fez a pergunta errada. Ele simplesmente vai lá e busca a resposta, né? Ele vai entregar resultados compatíveis com aquilo que a gente digitou, com o comando de busca que a gente deu, né? Não importa se a pergunta tá certa, tá errada, se faz sentido, se não faz. E a nossa mente, ela faz exatamente a mesma coisa. Quando a gente acorda de manhã, e o primeiro pensamento que cruza a nossa cabeça é: por que que a minha vida é tão difícil? A gente está dando um comando de busca. A gente fez uma pergunta, a gente lançou ali. E a nossa mente, ela vai trabalhar o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, desde a hora que a gente fez essa pergunta até a hora que a gente vai dormir, buscando evidências, buscando respostas para atender aquele comando que a gente deu. E ela vai encontrar onde isso? Vai encontrar no trânsito, ela vai encontrar naquele colega de trabalho que a gente não suporta, ela vai encontrar no saldo bancário, nos boletos, ela vai encontrar essa resposta na dor no corpo, porque a gente deu um comando, a gente deu uma ordem de busca e ela está obedecendo. Agora, se a gente acorda de manhã e pergunta: o que eu posso fazer hoje para me aproximar da vida que eu quero, da vida que eu desejo, da pessoa que eu quero ser? Aí a pergunta é diferente. A nossa mente, ela vai atender a esse comando e ela está recebendo outro tipo de instrução. Então ela vai começar a filtrar a realidade à minha volta para atender a esse comando. O que eu posso fazer para me aproximar da vida que eu quero? Ela vai começar a prestar mais atenção nas oportunidades, ela vai começar a prestar mais atenção nas informações, vai receber mais ideias, mais insights, vai aguçar mais a intuição, tudo isso para favorecer o encontro das respostas que vão obedecer esse comando. Então ela vai começar a prestar muito mais atenção em coisas que antes estavam passando despercebidas, porque a gente estava dando outro comando. A gente estava dando o comando do porquê a minha vida é assim, porque eu estou infeliz, porque tudo acontece comigo, entende? Então ela vai te dar também mais energia, mais vitalidade, porque agora ela tem um foco, ela tem uma direção, né? E a realidade lá fora, ela vai continuar exatamente a mesma. O trânsito vai continuar igual, o saldo na conta vai continuar igual, o colega insuportável vai continuar ali, os boletos vão continuar vindo, mas a realidade à minha volta muda porque eu estou focada, minha mente está focada em encontrar respostas para outro tipo de pergunta. Daí aquela coisa toda que a gente fala, primeiro precisa mudar dentro, e aí a realidade muda do lado de fora. Tudo é como a gente filtra esses comandos que a gente dá para nossa mente. Quando a gente muda a pergunta, a gente muda a nossa percepção sobre a realidade. E quando a gente muda a percepção, a gente muda a ação. E quando a gente muda a ação, automaticamente, como uma consequência disso, os resultados mudam também. E isso não é pensamento positivo barato, isso é neurociência, porque o nosso sistema reticular ativador do nosso cérebro, que é o mecanismo responsável por filtrar as milhares de informações que a gente capta por segundo, que a gente está sempre, nossa mente, ela está sempre trabalhando, né? Ele opera com base naquilo que ele considera relevante. Ou seja, a nossa mente opera com base naquilo que ela considera relevante. E quem considera relevância, quem determina essa relevância é as perguntas que a gente faz, os comandos que a gente dá durante o dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E a maioria das pessoas hoje está presa dentro de uma cela, uma prisão mental, não por conta das circunstâncias, dos problemas externos, das pessoas que aparecem, que dificultam a minha vida, do dinheiro, do trabalho, e, enfim, mas por causa das perguntas que a gente repete inconscientemente, que a gente não se dá conta.
E a nossa mente, ela tá ali trabalhando. Aí entra as questões enraizadas, que às vezes a nossa mente, ela tá operando em comandos há anos e a gente nunca nem parou para prestar atenção. Aquilo tá tão automático que a gente não percebe. Né? Perguntas que viraram um hábito mental tão enraizado que a gente nem reconhece mais como pergunta. A gente acha que são verdades absolutas. Por exemplo, quando a gente pergunta, quando a gente pensa, né? Por que ninguém me valoriza? Por que eu nunca consigo? O que tem de errado comigo? Por que as coisas boas só acontecem para os outros? Essas perguntas, elas estão pressupondo uma realidade. A pergunta, por que ninguém me valoriza? Ela parte do princípio que ninguém te valoriza. Só que, será que isso é verdade? Será que isso é uma realidade mesmo? Ou isso é uma coisa da tua cabeça? Entende? Isso nem foi investigado, isso nem foi verificado. Mas, a partir do momento que você pensa, por que ninguém me valoriza, não interessa se isso é realidade ou se não é, se os fatos dizem isso ou não. Mas a tua mente, ela vai aceitar isso como uma premissa verdadeira. E vai começar a operar a partir disso. E aí você começa a enxergar a desvalorização em tudo. No tom de voz das pessoas, naquela pessoa que não te responde no WhatsApp porque ela estava ocupada, na pessoa que cruza por você e não fala com você direito porque ela está apressada, aconteceu uma coisa urgente na vida dela, entende? Na falta de um elogio, num convite que não veio. Tudo passa a confirmar aquilo que a nossa mente já definiu inconscientemente que era verdade, quando a gente não para observar os nossos pensamentos. A mente, ela não busca a verdade, ela só busca uma confirmação daquilo que ela já acredita, daquilo que já foi determinado para ela. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter coragem de olhar para esses pensamentos que estão ali no automático, que às vezes a gente carrega há anos sem nem parar para se perguntar, tá, mas será que isso é realidade? Será que isso não é? Será que eu não estou me auto-sabotando? Será que eu não estou pensando muito negativo? Será que eu não estou reclamando demais? Será que eu não estou me julgando? Será que eu não estou me criticando, me auto-sabotando? Entende? Então, observar os pensamentos. O primeiro passo é respirar e prestar atenção nas perguntas que a gente está se fazendo, nos pensamentos que a gente está se permitindo ter no automático. Porque essas perguntas, esses pensamentos, essas perguntas silenciosas do porquê a minha vida é assim, por que eu só atraio esse tipo de pessoa, por que eu não consigo me relacionar com ninguém, por que parece que tudo dá errado comigo, por que ninguém me ama, elas são como se fosse são perguntas que correm por baixo da nossa consciência como se fosse um rio subterrâneo. Só que são essas perguntas que estão por trás, que às vezes a gente nem percebe, que moldam a nossa realidade. E as pessoas que têm sucesso, as pessoas que são felizes, as pessoas que são bem resolvidas, que são empoderadas, não necessariamente elas são pessoas mais inteligentes, mais talentosas ou mais sortudas. Elas só fazem perguntas melhores. Simples. Elas só sabem filtrar melhor os comandos que a mente dá. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Essa pessoa feliz, de sucesso, próspera, abundante, empoderada, ela vai perguntar, o que eu posso aprender com isso? Em vez de tentar achar um culpado para algo que aconteceu comigo, essa pessoa vai perguntar, qual que é a minha parte de responsabilidade nisso que aconteceu? Em vez de se perguntar, por que eu não consigo? Por que sempre isso? Por que eu não tenho capacidade? Eu sou incapaz? Ela vai se perguntar, o que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender para vencer esse obstáculo aqui? Em vez de se perguntar, por que a minha vida é desse jeito? Por que a vida é tão injusta comigo? Só acontece isso comigo? Ela vai se perguntar, beleza, aconteceu isso aqui, o que está sob o meu controle agora? O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Essas primeiras perguntas do por que isso acontece comigo, eu preciso achar um culpado, por que eu não consigo, por que a vida é injusta, ela nos coloca numa posição de vítima. E a vítima, ela não sai desse lugar. Enquanto a gente acha que a vítima é o quê? Ela não sai do lugar porque ela acha que ela é uma vítima, que alguém precisa vir ali e fazer alguma coisa por ela, porque alguém colocou ela naquele lugar ali. Só que isso não acontece. Ela nunca sai desse lugar porque a responsabilidade e a capacidade de sair desse lugar é sempre nossa. O que traz o poder, o que traz a prosperidade, o que traz a felicidade para nossa vida e o controle é essa autorresponsabilidade de, beleza, eu vou assumir as rédeas da minha vida. E as segundas perguntas do o que eu posso aprender com isso, qual é a minha parte nisso, qual é a minha parcela de responsabilidade, o que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender para vencer esse obstáculo, o que é que está sob o meu controle agora, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, é o que nos coloca na posição de criador. E isso, entre ficar aqui ou entre ficar aqui, é uma decisão. É uma decisão. Simples.
Não existe nada que alguém vai fazer por mim. É uma questão de decisão interna. Quem é a pessoa que eu quero ser? A vítima ou o criador? É uma decisão. Ou você vive como vítima das circunstâncias ou como autor da própria história. Aí, claro, tem coisas que vocês podem pensar, mas tem coisas que realmente fogem do nosso controle, que às vezes acontece uma desgraça, uma tragédia ali que não estava previsto e que eu não tenho nada a ver com aquilo ali. Vou fazer o quê, entendeu? Realmente, tem situações que acontecem que fogem totalmente do nosso controle, né? Existem injustiças, às vezes a gente dá o azar de cruzar com pessoas que realmente nos fazem muito mal e tudo mais, que fogem completamente do nosso controle. Só que o que acontece é que, na verdade, a nossa responsabilidade é sobre como a gente reage a essas situações. Essa é a nossa responsabilidade. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Tem situações que, principalmente às vezes, uma relação familiar conflituosa que a gente não consegue cortar, né? Por exemplo, eu não tenho controle sobre isso. É a minha família, tá ali, eu preciso lidar com essas pessoas, ou é um trabalho que hoje eu não tenho como sair dali, eu preciso ficar nesse trabalho, o que eu vou fazer não tá sob o meu controle, mas o que eu tenho controle é sobre como eu reajo diante daquela situação. É isso. E a pergunta que muda é, quando acontece uma tragédia, uma injustiça, um azar, uma desgraça, um grande cocôzão na minha vida, o que muda é, beleza, tá, e agora? O que eu faço com isso? O que eu posso tirar de bom dessa situação? O que eu posso aprender de bom com o que aconteceu? Essas perguntas, elas são libertadoras porque são elas que nos devolvem o poder. Se antes a gente se sentia totalmente perdido porque não tinha o controle, é esse tipo de pergunta que nos devolve o poder e a responsabilidade de mudar a nossa vida. Porque eu mudo a forma como que eu reajo diante dessas situações. Tira o poder das circunstâncias, tira o poder das outras pessoas de me fazerem mal e coloca de volta na minha mão. E a maior parte das pessoas passa a vida se perguntando, a maior parte de nós, né, passa a vida se perguntando, como que eu ganho mais dinheiro? Como que eu consigo aquele cargo? Como que eu compro aquela casa? Como que eu arrumo aquele namorado? Só que essas são perguntas válidas, sim, mas são perguntas superficiais, porque são perguntas sobre ter, sobre coisas materiais, sobre possuir. E as perguntas que realmente transformam a nossa vida são as perguntas sobre ser. Quem eu sou? Sobre uma identidade que eu assumo, sobre o comando aqui, ó. Quem que eu preciso me tornar para que essas coisas sejam uma consequência natural? Quem que eu preciso me tornar para que o carro, o salário, a casa, o namorado seja uma consequência natural? Que tipo de pessoa que eu estou sendo no meu dia a dia? Eu estou em constante crescimento ou eu estou apenas sobrevivendo no automático? Eu estou investindo em mim, investindo no meu autocuidado, no meu amor próprio, ou eu estou me negligenciando? As pessoas que eu convivo são pessoas que me elevam, que me agregam, ou são pessoas que me diminuem, que me colocam para baixo, que sugam a minha energia, que fazem eu me sentir mal? Eu estou me tornando alguém que eu admiro? Será que eu gostaria da minha própria presença? Será que eu seria amiga de mim mesma? Eu seria uma pessoa agradável de conviver? Essas perguntas, elas mexem em algo muito mais profundo do que esses objetivos superficiais de ter e de possuir. Elas mexem na nossa identidade. E quando a nossa identidade muda, é aí que tudo muda. Porque a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita que a gente é. Se a gente se enxerga como alguém que não merece abundância, que não merece prosperidade, que não merece um relacionamento saudável, recíproco, a gente vai agir como essa pessoa que não merece. Se a gente se enxerga como alguém que não merece prosperidade, você pode até ganhar dinheiro, mas vai chegar um momento que você vai se sabotar. Você vai perder aquele dinheiro ali, vai arrumar um jeito de voltar para aquele lugar lá que a tua identidade reconhece como o seu lugar, que é o lugar da pessoa que não merece. Uma pessoa que se enxerga como alguém incapaz de manter um relacionamento saudável, pode ser que ela até encontre alguém incrível, uma pessoa que é a pessoa ideal para ela ali. Só que se a mente dela está operando nessa identidade de que ela é incapaz de manter um relacionamento saudável, ela vai encontrar essa pessoa e ela vai criar conflito, ela vai achar que aquele relacionamento é estranho, que não tem nada a ver com aquilo ali, que é muito água morna, ela vai se afastar, ela vai começar a criar briga, ela vai testar, ela vai destruir, porque dentro dela, a identidade dela está dizendo, isso aqui não é para mim. Você não é essa pessoa, você é a pessoa que não merece.
Só que, beleza, nada disso funciona se a gente ficar só no campo das ideias, né? Como que a gente vai fazer para praticar, né? Como que a gente faz para colocar em prática isso? De manhã cedo, quando a gente acorda, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, a gente para um minutinho e se faz 3 perguntas. A primeira delas é: o que é mais importante para mim hoje? O que é mais importante para mim hoje? Essa pergunta, ela nos dá foco, direção. E o foco é a moeda mais valiosa que existe hoje. Porque a gente vive num mundo que nos bombardeia de informação o tempo todo, com mensagem, com notificação, com Instagram. E saber o que é importante para você te dá poder, porque você foca naquilo ali, coloca toda a tua energia naquilo ali. E a segunda pergunta é: quem que eu escolho ser hoje? Quem é a pessoa que eu escolho ser hoje? Essa pergunta, ela nos conecta com a nossa identidade. Não com o que você vai fazer, mas com quem você vai ser enquanto você faz. Por exemplo, você pode lavar uma louça, mas você pode lavar uma louça como no papel da vítima, como alguém medíocre e infeliz. Mas você também pode lavar uma louça como alguém super feliz, realizada, uma pessoa próspera, uma pessoa empoderada, que está preenchida de si mesmo. Então essa é a pergunta. Quem eu escolho ser hoje? Eu escolho ser a vítima, a decisão, né? Eu escolho ser a vítima ou eu escolho ser a pessoa que tem o controle, a criadora? A ação que eu vou fazer ali no meu dia, seja lá o que for, o trabalho, cuidar da casa, enfim, seja o que for, vai ser a mesma. Mas a energia que eu vou colocar naquilo ali é completamente diferente. E a terceira pergunta é: o que eu posso dar ao mundo hoje? O que eu posso dar ao mundo hoje? Essa pergunta, ela nos tira do nosso egocentrismo. E quando a gente sai de nós mesmos, de ficar só focado no eu, acontece uma coisa muito curiosa, porque a vida, ela começa a nos devolver mais. É uma questão de reciprocidade. Quando a gente está fazendo algo de bom pelo meio que a gente está inserido, seja dentro da minha própria casa, seja nas minhas amizades, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja onde eu for, mas naquele microambiente que eu estou, quando eu estou fazendo algo que favoreça aquele ambiente, o todo me favorece também. Ele vai devolver, porque eu estou dando o meu melhor ali para servir de alguma forma positiva naquele ambiente que eu estou. Então ele vai devolver, né? O que eu posso dar ao mundo hoje? E aí, depois de noite, aí essas 3 perguntas são as perguntas do comando, né? Pra gente focar nossa mente. E depois de noite, a gente vai fazer outras 3 perguntas. A primeira delas é: eu fiz o meu melhor hoje? Não o melhor que o mundo espera, mas o meu melhor, dentro daquilo que eu podia fazer, dentro daquilo que eu tinha, dentro das minhas condições, né? Dentro das minhas limitações. E a segunda pergunta é: o que eu aprendi hoje? Porque o dia que a gente não aprende nada é um dia que a gente não viveu, de verdade. Todos os dias eles têm uma lição, mas a gente só colhe se a gente pergunta. O que eu aprendi hoje? Qual foi a lição que eu tirei? Qual foi o aprendizado? E a terceira pergunta é: pelo que eu sou grato? Essa talvez é a pergunta mais transformadora de todas, porque a gratidão é o antídoto do medo. A gratidão é o antídoto da escassez. É ela que nos tira aquela sensação crônica de que nada nunca é suficiente. Quando a gente pergunta pelo que eu sou grato, a nossa mente ela vai buscar a abundância, seja lá onde for, mas ela vai encontrar. Seja na cama quentinha, seja no teto na cabeça, no chuveiro com água quente, na comida na geladeira, ela vai encontrar uma abundância ali. E isso dá essa sensação de preenchimento, de, poxa, as coisas elas podem não estar como eu gostaria, mas eu tenho muito que agradecer. E aí, quando a gente entra nessa energia de agradecimento, a gente se conecta com a energia da abundância do universo. E aí vem também, nos encontra, né? São 3 perguntas. 3 perguntas de manhã, 3 perguntas de noite. Então, relembrando, o que é mais importante para mim hoje, quem eu escolho ser e o que eu posso dar ao mundo. E de noite, a autoavaliação. Será que eu fiz o meu melhor? O que eu aprendi hoje? E pelo que eu posso agradecer, pelo que eu sou grato, né? Só que tem mais algumas perguntas que são uma grande chave e que são as perguntas mais difíceis, mas que a maioria de nós passa a vida toda fugindo. São aquelas perguntas que doem, que são difíceis de ser encaradas e difíceis de ser respondidas. São as perguntas do tipo:
O que eu tô tolerando que eu não deveria? Que verdade que eu tô fingindo que eu não tô vendo? Sobre a minha vida, sobre mim? O que eu teria que mudar hoje se eu fosse realmente honesta comigo? São perguntas que incomodam, mas elas tiram uma certa ilusão de conforto que a gente vai construindo para não ter que encarar certas coisas sobre a nossa vida e sobre a nossa forma de lidar com as coisas. Mas são justamente essas perguntas que antecedem toda grande transformação, toda mudança, né? Porque ninguém muda de verdade sem antes confrontar aquilo que preferia não ver. Nenhum vício é superado sem a pergunta honesta. O que eu tô tentando anestesiar com isso aqui? Nenhum relacionamento tóxico é deixado para trás sem a pergunta corajosa. Por que eu me permito ficar onde eu não sou respeitada? São essas perguntas difíceis que antecedem uma grande transformação na nossa vida, quando a gente decide encarar a resposta delas. Nenhum salto profissional acontece sem a pergunta: quais atitudes minhas estão me impedindo de atingir o próximo nível? A dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. A dor de uma pergunta honesta dura um momentinho. Vai ser incômodo, vai ser desconfortável, vai dar aquele frio, a gente vai engolir seco. Mas a dor de nunca ter perguntado dura uma vida inteira. A qualidade da nossa vida é diretamente proporcional à qualidade das perguntas que a gente permite que a nossa mente faça todo santo dia. Quem controla as perguntas, controla o foco. Quem controla o foco, controla a direção. E quem controla a direção, controla o destino. Então, por último, para encerrar, uma última pergunta. Se você continuasse vivendo exatamente como você está vivendo hoje, por mais 10 anos, você estaria orgulhoso da pessoa que você se tornou? Se você continuasse vivendo exatamente como você está vivendo hoje, por mais 10 anos, você estaria orgulhoso da pessoa que você se tornou?